Shalom, uma boa tarde. Gostaria de deixar para nossa meditação hoje um texto que meditei de manhã em um livro de um pão diário, aqueles livrozinhos de meditação todos os dias. O autor do livro, Charles Spurgeon, ele escreveu baseado no texto que está em Marcos capítulo 1, versículo 30, que diz assim: a sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. E aí ele foi desenvolvendo em cima disso, e algo que ficou muito forte no meu espírito foi em relação a muitas vezes no caminho a qual a gente trilhamos até aqui, e podemos inclusive dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei se você é grato, mas eu sou grato até a tampa. Eu sou grato com toda a minha alma, com toda a minha vida, com todo o meu entendimento. E se eu tivesse que trilhar tudo de novo, tendo que fazer a escolha, eu escolheria da mesma forma, eu escolheria o Senhor. Eu escolheria servir a Deus como tenho servido até hoje. Pedro, ele foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos, mas não somente isso. A gente vai ver ali um momento após a crucificação e Jesus ter ressuscitado e um encontro com os 12, e um dos últimos encontros ali, quando Jesus perguntou por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E pela 3ª vez, ouvindo isso, ele ouviu também o seguinte: então apacenta as minhas ovelhas. A gente vai ver com isso Pedro sendo um cara separado, chamado, capacitado e incumbido de tamanha responsabilidade. Mas a gente, quando olha para um cara desse, a gente começa a pensar, cara, então com o nível a qual Deus separou Pedro, então ele pode ser um super-homem. E eu quero te dizer nessa tarde de hoje que ele tem que ser muito mais do que um super-homem. Ele tem que entender a sua humanidade, tem que entender que ele continua sendo carne, osso, comedor de rapadura e farinha, e Deus continua sendo Deus. Mas hoje de manhã eu falava de um assunto na minha casa sobre a questão de construção, que para construirmos algo é necessário esforço, dedicação, abdicação, é necessário pagar-se um preço para a construção, senão você não consegue construir nada. E a construção do Senhor em nossas vidas, eu acredito plenamente, como está nas Escrituras, e penso que não há um outro jeito de andarmos com Ele se não for através do conhecê-lo como está escrito, como Ele mesmo falou, que em João capítulo 7, versículo 38, se crerdes em mim como está nas Escrituras. É necessário conhecermos o que tem escrito sobre nós. A gente, no caminho, a gente ouve muitas coisas, tipo, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele pagou o preço que estava sobre a nossa vida, que nos levaria à morte. E a gente vai vendo, não temas, segundo alguns estudiosos, tem escrito não temas para cada dia do ano. Isso vai nos fortalecendo, vai nos dando coragem, vai nos fazendo sermos quase super-homens. Mas a ideia não é sermos super-homens, é sermos muito mais do que super-homens. É sermos homens como Paulo, que chegou em um momento que está escrito ali em 2 Coríntios, capítulo 12, que ele fala que tinha um espinho na carne e que pedia por 3 vezes a Jesus. E quando Jesus falou para ele que o seu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí Paulo muda o discurso. Paulo diz agora que se tem alguma coisa que ele se gloria é na sua fraqueza, porque aí se aperfeiçoa o poder de Deus. Acredito que como Pedro, ele sabia que através dele Deus operava milagre,
que Deus fazia sinais e prodígios, mas foi necessário guerras, lutas, situações aonde ele pudesse dia por dia ser construído dentro dele uma fé inabalável, uma fé a qual o salmista no Salmo 91 nos chama, dizendo que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lutas vão ter em todos os dias da nossa caminhada. Queria eu que não fosse assim, não é fácil passar por lutas, mas as lutas nos fortalecem, as lutas nos traz a experiência de que quem guerreia por nós é o próprio Deus vivo, é o próprio Jesus Cristo quem guerreia e quem dá a vitória. Ele falou que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então quero nessa tarde de hoje apenas te encorajar, serdes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão. E se Deus nos chamou, se Deus tem nos sustentado até aqui, eu sempre falei que Ebenezer não é apenas para eu me alegrar pelo até aqui nos ajudou o Senhor, mas o Ebenezer me serve também como uma instrução de, se Deus nos trouxe até aqui, Ele não iria nunca fazer a gente nadar e morrer na praia. Se Ele nos trouxe até aqui, nos dando vitória em todas as lutas a qual já vivemos, a qual já passamos e glorificamos ao Senhor, é porque Ele ainda tem livramento, é porque Ele ainda tem cura, é porque Ele ainda tem intervenção, é porque Ele ainda tem muito mais para se revelar em nossas vidas e nos mostrar o quanto Ele é fiel, fiel à sua palavra, fiel àquilo que Ele propôs desde a fundação do mundo. Que Deus te fortaleça e te encoraje nesses dias em nome de Jesus. Amém.